Eu vou liberar para vocês agora uma das funções mais legais que eu já criei no Excel e no VBA. Eu uso bastante para comparar a performance de fundo de investimento, entender um pouco a performance passada, o risco passado de um fundo de investimento. Eu uso também bastante para a estratégia de investimento, avaliar essas perdas possíveis numa estratégia de investimento, num backtest, que é a função para você calcular o máximo drawdown no Excel. Então lembra que o máximo drawdown tem aqui até um artigo para o meu blog. Clicando aqui nessa planilha vai ir para o artigo do meu blog. Então eu explico em mais detalhes o máximo drawdown. Mas lembrando que o máximo drawdown está associado a um período. Então qual foi o máximo drawdown dos últimos 12 meses? Qual foi o máximo drawdown do último mês, do último ano e assim vai. Então eu gosto de falar que o máximo drawdown é a rentabilidade do investidor mais azarado no período. O investidor que entrou no pior momento possível e também saiu no pior momento possível. Então olha esse gráfico aqui. Qual você acha que foi a rentabilidade do investidor mais azarado? É justamente o cara que comprou esse fundo ou essa ação a 115 e vendeu a 82. Então, justamente fazendo essa rentabilidade, você vai ter o máximo drawdown no período. Eu sempre proponho um desafio de você calcular esse máximo drawdown com apenas uma fórmula do Excel, sem usar coluna auxiliar, sem nada, usando só uma fórmula. Escrever lá igual e começar a escrever a fórmula e calcular o máximo drawdown. A tendência que as pessoas têm, quando olha principalmente esse exemplo, não, é fácil, é só fazer o mínimo da série contra o máximo da série. Lembrando que a série de preços está aqui. Nesse caso vai funcionar se você fizer isso, mas tem alguns casos que não vai funcionar. Então vou alterar esse 115 aqui para 101, por exemplo. Então nota agora que fazer o mínimo contra o máximo não faz sentido. Por que isso? Porque não existe a possibilidade de eu ter investido a 110 e ter saído a 82. O 110 ocorre depois do 82. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que procurar nessa série qual foi essa rentabilidade do investidor mais azarado. É difícil de às vezes ver no olho. Então o que é pior? Ter investido a 102 e ter saído a 82 ou ter investido a 110 e ter saído a 88? Então é difícil você saber isso fazendo essas de cabeça. Não tem como saber isso. Dá para ir calculando e vendo. Mas imagina uma série gigantesca de dados você tentar fazer isso na mão. Então aqui já tem a primeira função utilizada, que é esse MDD, onde eu passo uma série de dados e ele vai calcular o máximo drawdown da série de dados. Você deve ter notado esse arroba aqui. Isso é uma funcionalidade nova do Excel, que quando tem uma função externa do Excel, ele vai botar esse arroba. Se você abrir um Excel seu e escrever igual MDD e passar uma lista de dados, vai dar um erro. Mas por que não dá um erro nessa planilha? Porque associado a essa planilha tem um código de VBA, uma função do VBA. É possível fazer isso, você escreve uma função e você consegue acessar essa função do Excel, como fosse uma função normal. Escreve igual, põe o nome da sua função e acessa. Então, dentro dessa planilha, está criada essa função do VBA. Por isso que aqui, nesse caso, em umas versões novas do Excel, aparece esse arroba, para mostrar que essa função não está dentro do Excel, uma função externa que está sendo usada. Então, essa função é só botar essa planilha. Se você quer usar essa função, abre uma nova planilha, usa essa base de planilha e e usa os dados que você quiser. Então, nessa planilha, qualquer versões, cópias que você fizer dela, é só você usar igual MDD e passar essa série de dados, ele vai calcular o máximo drawdown. Até um bom desafio tentar fazer isso no VBA ou em programação. Normalmente, quando eu contrato alguém, eu passo esse desafio. Assim, a prova para entrar, um dos desafios é calcular o máximo drawdown. Dado uma série de preços, calcular o máximo drawdown. Não tem nada de difícil nisso, mas é uma lógicazinha simples de programação. Mas a função mais especial que eu criei está dentro dessa aba aqui chamado MDD detalhado. Então, só entendendo esses dados, aqui tem os dados do Ibovespa desde 2006. Mas poderia ser um fundo de investimento também. E lembrando que eu também tenho uma ferramenta gratuita para você baixar esses dados do Yahoo Finance. É fácil de achar essa ferramenta, você aperta um botão, baixa tudo direto no seu Excel, diretamente do site do Yahoo Finance, 100% gratuito. Então, vamos entender o que está fazendo esse exemplo. E a função especial que eu falei de máximo drawdown é justamente essas tabelas aqui. Então, de novo, eu tenho o preço do Ibovespa aqui, e aqui eu estou calculando o máximo drawdown dessa série, usando aquela função MDD. Então, estou passando todo esse período e o máximo drawdown do Ibovespa de 2006 a 2020 é 60%. Em alguns casos, um período muito longo,
perde um pouco de sentido isso do máximo drawdown. Tem várias quedas nesse meio do caminho e você quer avaliar mais ou menos quais são as quedas. Então, às vezes é importante botar um limite de tempo para o máximo drawdown acontecer. Então, perdas de no máximo 30 dias. E quantas perdas dessas você quer achar dentro dessa série? Então, aí que vai entrar essa função especial. Nota que, por exemplo, aqui, se eu começasse a avaliar de 2011, teria um máximo drawdown que começaria aqui e terminaria em 2016, eu acho que é uns 30 e poucos, 40%. Então não faz sentido, eu queria ver esses máximos esses drawdowns, essas perdas, nesse meio do caminho, o que foi isso, e não ver uma perda gigante. Então essa função aqui, MDD, ele vai fazer isso, passa a série toda e vai dar o máximo drawdown dessa série, e nem vai falar que foi de quando a quando, ele só vai dar o máximo drawdown dessa série. Então nota aqui agora que tem alguns parâmetros, então o número de drawdowns, se eu vou usar a cota ou o retorno, a cota pode ser o preço também. Então aqui do lado eu tenho uma série de retornos, que é justamente a série de retornos diários. Eu posso usar tanto a série de preços ou cota do fundo de investimento ou uma série de retornos diários. Então aqui eu estou escolhendo para usar a cota. E aqui o limite de dias para acontecer, ou seja, qual o máximo de dias para esse drawdown acontecer. Então, no caso, estou botando 20. Então, dessa série aqui, eu quero pegar os 5 piores eventos que ocorrem em até 20 dias. Então, são justamente esses. Então, tem um drawdown aqui, desse ano de 2020, com um limite de 20 dias para acontecer, é o pior drawdown possível. Começa em fevereiro e termina em março. E aqui tem quando ele recuperou. Eu tô gravando esse vídeo no dia 20 de junho. Então, o último preço seria no dia 19. Então, ele ainda não recuperou. Ainda está justamente aqui. Então, nota que ele ainda não recuperou. Por isso que está retornando a última data, que seria 19 de junho dessa série. Agora, nota aqui para baixo, também está mostrando outros eventos desse. Então, houve um evento em 2008 que caiu 38%, outro evento em 2008, agora em novembro, que caiu 22%, e assim vai. Eu escolhi para calcular 5 eventos, ele está mostrando esses eventos. Nota que em 2008 aconteceram várias vezes. No código está lá para não ter muito overlap, mas eu botei um período de 20 dias. Em 2008 teve várias quedas, então ele está pegando vários momentos de 2008. Talvez se aumentar aqui o número de dias, botar para ocorrer em no máximo 66 dias, ou seja, 3 meses. Nota que já mudou. O maior evento, a maior drawdown que pode ocorrer em até 6 meses, já foi um evento em 2008. A mesma coisa para 2020 foi para segundo lugar. E apareceu algum outro aqui em 2012 e outro evento aqui. Então, como é legal usar essa funcionalidade? Você entender essas perdas da sua série de dados, do seu backtest, do fundo de investimento que você está olhando. Então, aqui, por exemplo, eu quero ver umas 15 perdas desse fundo que ocorrem em até 22 dias úteis, lembrando, em um mês. Então, quero ter noção assim, de perdas históricas num período de um mês, não em mais perdas diárias, assim, quedas de até um mês, assim, piores rentabilidades num período de um mês, eu quero ter uma noção. Então, nota aqui, eu botei para retornar 15, lembrando que é uma função que demora um tempinho para calcular, então deixa a planilha um pouco pesada, mas eu estou retornando aqui esses 15 piores eventos do Ibovespa em até um mês, porque eu escolhi o limite de dias para acontecer, 22 dias. Então, nota aqui, mostra vários eventos em 2008, em 2013, em 2007, em 2008 de novo, 2014 que cai 16%, e assim vai, 2014 de novo, 12, em 15. Então, eu consigo ter uma ideia dessa minha série de dados, o que são perdas, assim, perdas muito ruins em um mês até. Eu consigo quebrar isso aqui todo, em vez de fazer um máximo drawdown no período todo, eu consigo quebrar em períodos pequenos. Tá, agora só você entender de onde essa é a função. Se eu ficar te explicando muito sobre a função, vou demorar um ano, envolve retorno matricial, uma funcionalidade nova do Excel, mas quem tiver curiosidade, olha aqui, ela está aqui do lado, esse retorno da função. Chegar aqui a planilha para o lado, é justamente isso aqui. O padrão dela é uma função que retorna o que chama de um array. O normal da função de um Excel é retornar um valor, mas essa é uma função que retorna vários valores, retorna um array de dados. Eu noto que eu botei o transpose para ser ela transposta, porque o padrão dela eu fiz para ela retornar os valores assim. Se eu quero para retornar assim, é só botar ela transposta. Então tem uma funcionalidade nova no Excel, então nota que é uma função chamada top N drawdowns. Agora eu vou escrever ela aqui para ela retornar o valor dela sem ser assim, sendo o valor que ela retorna normalmente. Então se eu ponho igual e passo essa função sem o transpose, aperto Enter,
Automaticamente no Excel novo, ele vai retornar todos os valores que essa função retorna. Isso é uma funcionalidade nova do Excel, do 2016 para frente. Antes não existia isso. Você tinha que fazer uma fórmula matricial. Então, se o Excel é uma versão antiga, talvez não vá funcionar. Então, basicamente, a função retorna o drawdown naquele índice lá que são as datas, quando ele começou, quando ele terminou em índice, né? Então tem que saber, ele não vai falar o valor aqui, ele vai falar qual posição, depois eu consigo saber qual posição, e aqui quando recuperou. Então se eu ponho essa função top n drawdowns limit, passando esses parâmetros lá, quantos dias para ocorrer, o número de drawdowns, ele já retorna o padrão assim, então vai ir Excel afora sem você fazer nada. Você põe transpose, ele faz assim. Mas nota que é uma função pesada do Excel, então por isso esse Excel específico, toda vez que você aperta Enter ou muda algum valor, ele vai calcular essa função toda. É uma função que demora um tempinho, ele deixa um pouco o Excel pesado. Essa função MDD ela é bem rápida de calcular, não deixa o Excel pesado, mas ela não vai dar tanto detalhe assim dessas perdas, de quebrar essas perdas. Então eu acho bem interessante você usar essa função para analisar fundo de investimento, performance passada de fundos de investimento, analisar a sua estratégia de backtest, ver essas perdas dele. Em vez de ver uma perda num período muito grande, você quebrar isso aqui em várias perdas em limite de tempo. Então aqui você consegue ter essa ideia desses eventos de estresse, esses eventos de crise. Então aproveita essa função, acho que vai ajudar bastante na sua análise de investimentos, análise de fundos de investimento, análise de estratégia de investimento. Eu acho que essa função para você... Essa aqui de máximo drawdown até é fácil fazer, essa aqui já dá um pouco mais de trabalhinho de fazer, de você quebrar e ainda falar quando ocorreu o drawdown. Então aproveita essa função, eu acho que vai te ajudar bastante. Então só para fechar, aqui você vai notar que tem essa aba chamada Underwater. Eu não vou explicar nesse vídeo, mas quem tiver curiosidade, olha esse link para o meu blog que vou explicar como é que faz esse gráfico, chama de Underwater Chart, é um dos nomes desse gráfico, que é um gráfico focado nas perdas. Quem tiver curiosidade, só clicar aqui nesse link.